Olá pessoal, depois de muito tempo voltei a gravar aqui os relatos de milagres que aconteceram e este aqui é mais um relato. Desta vez é sobre um rapaz que ele não acreditava em Deus. Esse testemunho eu encontrei em uma página de testemunhos e vamos conferir agora. Era um mau hábito aqui eu vou chamar ele de André. Era um mau hábito de André esmurrar e cuspir nos carros parados na sua rua, mas na verdade a culpa toda era dos fiéis que engarrafavam a rua todos os domingos para ir à igreja e ouvir falar de um Deus que ele achava que não existia. Desde criança sua mãe frequentava a igreja, mas ele se recusava a ir porque se sentia completo. Deus não era necessário e nunca seria, pensava ele. André cresceu e o então agora empresário se considerava ateu. Adotou uma filosofia própria. A filosofia era superar a qualquer custo os concorrentes que apareciam ao longo de sua carreira. Se fosse preciso puxar o tapete de alguém, ele não hesitava. Tudo que fosse necessário teria que ser feito, pois um vencedor nunca fica para trás. Contudo, em 1999, a situação mudou. Apareceram muitos concorrentes que tinham a mesma filosofia de André para os negócios. Certa vez, chegaram a implantar coisas para tirar o empresário de seu ramo de propagandas na TV. Assim, André e a família começaram a passar por dificuldades e perderam tudo, restando somente a casa deles. O primeiro encontro de André com Nossa Senhora foi inesperado. Ele estava na rua quando uma tempestade o alcançou. Decidiu então pegar um jornal para secar seu sapato que estava furado e encharcado. Mas o jornal voou antes dele conseguir se aproximar. André foi atrás e quando conseguiu pegá-lo, estava diante da imagem de Nossa Senhora. André não sabia na época, mas aquele encontro o marcaria para sempre. Em julho de 2001, o filho mais novo de André, vou chamar aqui de Júnior, estava prestes a completar 11 anos. Como presente, ele pediu ao pai uma festinha para 10 amigos. André entrou em desespero. Não podia negar aquele pedido ao filho. Com a ajuda de alguns familiares, conseguiu comprar o essencial para o aniversário e uma senhora ofereceu de presente o bolo. A única condição era que ele deveria buscar na casa dela. André não queria ir, pois teria que passar na rua da igreja, evitada há 45 anos, mas a ideia de decepcionar seu filho fez com que mudasse de ideia. Quando passaram em frente da paróquia Santíssima Virgem em São Bernardo do Campo, São Paulo, Maria, a filha mais velha, e o aniversariante Júnior pediram para o pai agradecer a Deus pelo presente. André não gostou da ideia, pois Deus não tinha nada a ver com aquela situação. Ele tinha feito tudo e Deus agora estava levando crédito? Ainda relutante, André deixou as crianças entrarem na igreja e resolveu esperar na porta. Enquanto esperava, uma senhora convidou-o para entrar e disse que era importante, pois há muito tempo não havia 33 pessoas para rezar o terço e com ele o número estaria completo. André não entendeu muito bem a ideia de completar 33 pessoas para homenagear Jesus, mas no fim acabou cedendo aos filhos que esperavam a resposta positiva do pai. Por não estar habituado a rezar, ele se sentiu perdido, mas conforme ia passando o tempo, ele se sentia cada vez mais confortável naquele lugar. De repente, uma garota de cabelo curto se aproximou e perguntou se ele não gostaria de rezar. André então decidiu contar a verdade. Ele não sabia rezar o rosário. A garota ouviu atentamente, mostrou-lhe as primeiras contas do terço e emprestou um de cristal para que ele acompanhasse a oração. André estava se sentindo tão bem que ia esquecendo o bolo e por isso saiu apressado para o compromisso. Chegando na casa da senhora, André notou que estava com o terço que tinha emprestado. Voltou para a igreja a fim de encontrar a garota, mas ela não estava mais lá.
A partir daquele 8 de junho de 2001, André se comprometeu a ir à igreja até encontrar a garota e devolver o terço. Então, na esperança de cumprir sua promessa, todos os dias ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Com isso, ele foi aprendendo sobre a Igreja Católica e sua doutrina. Foi assim por 210 dias consecutivos. Um dia, André notou que o seu terço estava quebrado. O seu, né? O da moça. E que já não tinha mais motivo para ele continuar a promessa. Pensou em não ir mais à igreja, mas seu coração queria continuar. Foi assim que André começou sua jornada de muita aprendizagem. Em 2006, ou seja, 7 anos depois, André e sua família se mudaram para o Japão, chegando em Aichi, Nagoya. Se depararam com a falta de igrejas católicas e por esse motivo decidiram começar uma comunidade católica que posteriormente passou a ser frequentada por mais de 500 pessoas. Também com a ajuda de um casal brasileiro que morava na cidade há mais tempo, André e sua família começaram a divulgar a milícia da Imaculada no Japão. 8 anos depois, André e Júnior voltaram a morar no Brasil e, por terem feito um projeto de evangelização tão bonito no Japão, decidiram continuar com isso, participando ativamente da Milícia da Imaculada brasileira. Hoje, André não encontrou mais a garota do cabelo Chanel, mas ele tem certeza que, graças a ela, sua vida mudou e ele aceitou Deus e Nossa Senhora. Ele também reconhece que os fatos pelos quais passou estavam nos planos de Deus e por isso tem certeza de que a vida é muito mais do que podemos almejar. André persevera em seu amor à igreja e à Imaculada. Que seja para sempre uma história de fé. Olha que bonita história, né? Ele tinha essa resistência e acabou quando na primeira oportunidade Deus não vacilou, Deus usou e encontrou alguém que lhe desse um terço e ele começou a rezar a partir dali. Que bonita essa história.